Eu quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 24. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 24. Todos acharam? Diz assim a palavra do Eterno: depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que uma cabeça de jumento era vendida por 80 siclos de prata, e um copo de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Capítulo 7, versículo 1. Então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo. Mas o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? Eliseu respondeu: tu mesmo verás com os teus olhos, mas de nada comerás. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que ficarmos sentados aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e lá morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos agora até o acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao cair da noite, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram na entrada do acampamento, não encontraram ninguém, porque o Senhor havia feito ouvir no acampamento dos sírios um som de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: o rei de Israel alugou contra nós os sírios, os heteus e os reis dos egípcios para nos atacarem. Por isso eles se levantaram e fugiram ao cair da noite, deixando as tendas e os cavalos e os jumentos, isto é, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam, pegaram dali prata, ouro e roupas e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda e dali também pegaram mais coisas e as esconderam. Então disseram uns aos outros: não estamos fazendo o que é certo. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e o anunciemos no palácio do rei. Só até aqui, feche os teus olhos. Pai eterno, Pai de amor, esta é a tua palavra. Fala conosco de uma maneira toda especial. Amamos a tua palavra, sabemos que ela nos dá uma direção. No nome de Jesus, diga amém. Aplauda a palavra de Deus. O tema da ministração deste domingo: dia de boas notícias. Dia de boas notícias. Quando eu era criança, tinha uma frase que as pessoas costumavam usar, que hoje não se usa mais.
Se eu perguntar aqui, eu acredito que somente 2 ou 3 pessoas vão se lembrar, né, dessa frase. Quando alguém, lá, eu falo da minha região, né, do Nordeste, para ser mais preciso, na Bahia, essa pessoa saía de casa e passava muitos anos longe da sua família. Quando ela retornava, antes dela chegar na casa dela, alguém que tinha visto aquela pessoa vindo, corria e chegava na casa daquela pessoa e dizia assim: minhas alvistas. Alguém se lembra dessa palavra, dessa frase? Minhas alvistas? Ok. Então, estou ficando experiente, irmãos. Vocês não lembram? Minhas alvistas, né? E hoje não se usa mais. Hoje, com tanto avanço tecnológico, né, isso não existe mais. Mas era comum naquela época. O texto de hoje vai tratar sobre boas notícias, tá? O que estava acontecendo aqui? A cidade estava cercada, a capital de Israel, que nessa época, né, porque o reino estava dividido, Judá, o reino do sul tinha a capital Jerusalém, o reino do norte, Israel, tinha a capital em Samaria. Havia um clima de guerra, havia uma declaração de guerra entre a Síria e Israel. Então, para um rei conquistar uma outra cidade, era comum, naquela época, os vencer pela fome. A cidade estava completamente cercada, ninguém entrava, ninguém saía. A fome bateu a porta de todos ali. O desespero, a angústia, a aflição. As pessoas estavam tão desesperadas que tinha mãe comendo seu próprio filho. Uma cabeça de jumento estava com um valor altíssimo. E olha que só tem osso, né? Tem pouca carne. As pessoas estavam negociando, vendendo até fezes, cocô de pombos. Então, a miséria tinha chegado até ali. Mas eu quero dizer que nesta cidade também tinha um profeta de Deus. O rei de Israel estava decidido a matar o profeta Eliseu. Ele julgava que Eliseu era o culpado daquela situação. E eu quero que vocês entendam a narrativa que eu vou estar fazendo para vocês. Qual o motivo dessa raiva? Qual o motivo dele querer matar o profeta do Senhor? Se você voltar só um pouquinho a alguns versículos, né? Voltar um pouquinho no texto, você vai encontrar o exército da Síria tentando invadir Israel e não tendo êxito, não conseguindo, porque Eliseu avisava para o rei o que o rei da Síria projetava no seu quarto. Eliseu ia lá e dizia para o rei de Israel: olha, os sírios vão entrar por tal lugar. Opa, o rei de Israel ia lá e mandava os soldados ficarem naquele lugar. Então o inimigo não entrava. Aí o rei da Síria chegou e disse assim, dos sírios, né? Disse assim: quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quer dizer, alguém está contando para o rei de Israel os projetos, os planos de ataque. Aí alguém disse: não, meu senhor, é porque o profeta Eliseu, o que o Senhor planeja no seu quarto, ele vai lá e conta para o rei de Israel. Aí ele está bom, e mandou um exército atrás de Eliseu. E Eliseu estava na cidade de Dotã, quando a cidade foi completamente cercada. E quando o moço do profeta acorda, ele fica assustado, pois ele viu a cidade toda cercada. E aí ele disse para o profeta Eliseu, disse: ai meu senhor. Quer dizer, ele ficou em desespero, porque ele viu aquele grande exército
em volta da cidade. E Eliseu disse: Senhor, abra os olhos dele. E Deus abriu os olhos do moço, os olhos espirituais, e ele viu carros e carruagem de fogo em volta da cidade. Aí Eliseu vai ao encontro deles, e ele fez uma oração: Senhor, fere eles de cegueira. E todo aquele exército ficou cego. E Eliseu disse: vocês estão no lugar errado, eu vou levar vocês ao lugar certo. E conduziu aquele exército de homens, agora cegos, à cidade de Samaria. Chegando em Samaria, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes. E ali os olhos dos soldados foram abertos. E o rei de Israel disse: eu vou matá-los. Ele disse: não, você vai colocar comida para eles. E ali fizeram um banquete, eles comeram e eles foram despedidos, voltaram lá para o seu rei, para o rei da Síria. E a Bíblia vai dizer assim: depois disso, o Ben-Hadad, o rei da Síria, convoca o seu exército, todo o seu exército, e vai para Samaria e cerca a cidade. Vocês estão entendendo? A cidade agora está cercada, e a fome, a miséria, e o rei está furioso com Eliseu. Acho que ele devia ter pensado: puxa, tive a oportunidade de matar esses homens. E Eliseu disse: amanhã, vou conjecturar para vocês entenderem, a estas horas haverá comida em abundância na entrada da cidade. Algo tão barato, qualquer pessoa poderia adquirir. Aí o capitão do rei disse: seria possível isso? Só se abrisse janelas no céu. Aí o profeta respondeu: amanhã você verá, você vai ver tudo isso que eu estou falando, você vai ver todo esse alimento disponível, mas você não vai comer. Gente, nós entramos na história agora dos leprosos. 4 leprosos, eles estavam na frente da cidade, no portão da cidade, e eles pensaram: tem fome na cidade, se nós ficarmos sentados aqui, também vamos morrer de fome. Bom, se entrarmos tem fome, se ficarmos aqui vamos morrer de fome, então vamos ao acampamento dos sírios. Se eles nos matarem, simplesmente morreremos, porque eles estavam pensando da seguinte forma: o que a gente for fazer vai ter morte, se não fizermos nada também vamos morrer. E eles decidiram arriscar ir no acampamento dos sírios. Agora, no mesmo horário, presta atenção, no mesmo horário que eles decidiram ir ao acampamento dos sírios, algo poderoso aconteceu. Os sírios estavam lá, os soldados, aguardando o momento da cidade se entregar, quando de repente eles escutam um som, mas tão alto. E para ilustrar isso, eu vou contar até 3, e você vai bater os seus pés no chão assim, ó, tá bom? 1, 2, 3. Ok. Agora, escute, imagine aqueles 4 homens, leprosos, quem sabe até faltando parte dos seus corpos. Eles estão caminhando rumo ao acampamento dos sírios. 4 homens caminhando. Deus fez aquele som dos passos se tornar algo tão grande, mas tão grande, que no entender, que foi no mesmo horário, Deus fez aquele exército que estava ali sentir tanto medo, porque eles ouviam o som de carros e exércitos marchando, e o medo foi tão grande que eles não pegaram nem os animais, saíram correndo para escapar pela sua própria vida, cada um correndo desesperado. Tem coisas na nossa vida que só vai acontecer quando você se posicionar. Quando você andar, é no caminho, é no caminhar que você vai desfrutar dos milagres de Deus.
não é parado, não é esperando as coisas acontecerem, não, é você andando, é você indo a um objetivo. A pessoa está desempregada, aí ela fica em casa esperando, não, você ora e age, oração, né? Então você precisa também agir. Enquanto aqueles homens ali, né, com aquela enfermidade terrível, que era a lepra, eles estão caminhando, Deus usou eles para serem o porta-voz, né? Porta-voz das boas novas, das boas notícias. Havia fome, havia miséria, havia morte na cidade, e eles entraram no acampamento, a primeira tenda, muita comida, eles comeram, tinha ouro, prata, bens preciosos, e eles então pegaram, e eles esconderam, e entraram na segunda tenda, mais comida, mais tesouros. Escute, eles falaram: não podemos nos calar, temos que anunciar, senão algo ruim vai acontecer conosco. Queridos, boas notícias, o Evangelho são boas notícias. Você está entendendo? O Evangelho são boas novas, boas notícias. Não podemos nos calar, não podemos nos calar. Nós temos a palavra que pode mudar o destino das pessoas. Nós temos a palavra que vai mudar o destino eterno. Queridos, por isso que a gente precisa falar a tempo e a fora de tempo. Agora, a atitude daqueles homens, quando eles entraram e perceberam que não tinha ninguém ali, foi de pegar e esconder. Será que você também não está escondendo? Eles se distraíram com o ouro, com a prata, com a comida. Nós recebemos uma palavra de direcionamento, uma palavra que tem mudado a nossa história, que tem mudado a nossa vida, que tem alcançado as famílias, que tem restaurado os casamentos. Mas o que tem acontecido na vida de muitas pessoas? Tem se calado, tem se distraído com muitas coisas, com muitos bens materiais, com aquilo que vem, com aquilo que conquista. Isso é um perigo, é um perigo. Facilmente a gente se distrai, amados. Seja com jogos que, sabe, a internet proporciona, seja com a conquista de um bem material, e você agora quer desfrutar, você está tão ali, sabe, tão influenciado com aquela conquista, que você está se esquecendo dos milhares e milhares que estão indo para o inferno. Deus me chamou, Deus te chamou para pregarmos o Evangelho, para pregarmos o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele tem um versículo muito lindo, que eu gostaria que vocês abrissem aí a palavra de Deus, 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios, a igreja de Corinto, 1 Coríntios 9, 16. Diz assim: mas se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Os leprosos se distraíram com aquilo que eles estavam conquistando, achando ali, tomando posse, mas depois chegaram à conclusão: não podemos deixar de anunciar, precisamos anunciar na cidade. E assim eles o fizeram. Paulo diz que ele diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Deus investiu em você, Deus capacitou você. Se você está aqui ouvindo a palavra, é porque você ama a palavra, porque você ama Jesus, mas você não pode querer só para você. Você tem esse chamado: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura.
Ou você poderia, essa mensagem ela pode ser entendida da seguinte forma: indo por todo mundo, quer dizer, por onde você for, por onde você passar. Gente, isso aqui é a razão da minha vida, sabe? Jesus é a razão da minha vida. Eu não posso me calar, porque Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida. E sabe quando você tem algo que você precisa compartilhar com todo mundo? Então, aonde Deus tem nos levado, onde o Senhor tem me levado, e eu converso com uma pessoa, na minha mente, eu já estou pedindo uma direção a Deus, como falar do Evangelho, sabe? E às vezes, acho que você já passou por isso. Você está conversando com alguém, você não tem muita intimidade, relacionamento com essa pessoa. Talvez alguém do seu trabalho, alguém da faculdade, não sei. E aquela pessoa do nada começa a abrir o coração para você. Alguém já passou por isso? Alguém, talvez na condução, no ônibus, senta do seu lado, e a pessoa vai conversando, de repente, ela está abrindo o coração, está falando do sofrimento, está falando dos problemas dela. Ei, isso é uma sinalização. O Espírito Santo quer te usar para você, sabe, dar o remédio, mostrar a saída, mostrar que Ele cura, liberta, restaura, que Ele tem uma direção clara para aquela vida. Eu não posso me calar, você não pode se calar, queridos. As vidas estão clamando. Precisamos falar do Senhor, precisamos, sabe, manifestar o reino de Deus. Amém. A palavra profética que tinha sido liberada, de fato, aconteceu. Assim como Eliseu disse que haveria comida na entrada da porta da cidade, tinha comida em abundância. Aquele comandante viu, mas não comeu. O povo faminto, desesperado, corre, atropela ele ali, né? Ele é pisoteado, veio a falecer, mas a palavra se cumpriu. Eu quero dizer para você, queridos, que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Hoje é uma manhã de boas notícias. O inimigo está querendo nos paralisar, está querendo, sabe, nos aprisionar, está querendo nos deter, né? Assim como a cidade estava cercada, mas eu quero dizer para você que nós temos a palavra do Eterno, e o Senhor vai romper com esses limites. O Senhor vai jogar o inimigo por terra, o inimigo será envergonhado, e a provisão de Deus, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar, mas eu não vou me distrair, pois o chamado de Deus na minha vida é maior, na sua vida também é maior. Muitos aqui vão desfrutar de muita prosperidade, riquezas, mas eu quero dizer para você, olha, presta atenção, não se distraia com aquilo, com o ouro que vem às tuas mãos, com os bens materiais que vierem às suas mãos, porque nós temos um tesouro maior que se chama Jesus. Amém. O Evangelho é boas notícias. O Evangelho é boas notícias. E eu quero dizer que você e a sua casa servirão ao Senhor. Eu quero dizer que vidas serão curadas por intermédio de você. Amém? Deus vai te usar para ser instrumento nas mãos dEle. Amém? Você crê que Deus tem boas notícias? Glórias a Deus. Então diga assim: Senhor, eu recebo, tomo posse. Glória a Deus.